Olá, pessoas! Hoje nós vamos comentar aqui questões de história geral de Alagoas e do Brasil aí para quem está se preparando para o concurso da Polícia Militar de Alagoas 2021. Pegamos aqui o conteúdo programático no edital aqui no site da CESP e nós vamos aqui comentar questões assunto por assunto. Eu fiz aí uma playlist para vocês irem acompanhando, a playlist PM Alagoas 2021. E esse assunto 1 aqui, eu vou começar pelo assunto 2 já, porque para a gente não perder tempo, para comentar questões de assuntos prováveis, mais prováveis de cair na prova. Então, esse Egito Antigo, civilização grega e romana, eu não acho tão provável de cair. E se cair, dá para desenrolar. Então, eu vou começar aqui pelo 2, que eu acho que é mais provável de cair do que o 1. Vamos lá. Europa medieval e tempos modernos, alta Idade Média, formação do feudalismo, baixa Idade Média, consolidação e crise do feudalismo, Império Bizantino, a expansão marítima e a conquista da América, Renascimento e Reforma. Então, vamos começar aqui. Pegamos questões de certo ou errado atualizadas da Banca CESP. Vamos lá. O período histórico da Idade Média vigorou entre os séculos V e XV, sobretudo no espaço europeu. A respeito desse período e de suas características, julgue os índices que se seguem. Primeiro, a economia rural e sociedade hierarquizada são características marcantes da Idade Média. Correto. Lembra, falou em Idade Média, lembra do feudalismo, que é aquele assunto que a gente, pelo menos eu, né? Eu aprendi no ensino médio, em história, né? Lembra, feudalismo, clero, nobreza, servos. Quem estudou aí no ensino médio lembra disso. Então, falou em Idade Média, lembra daquela... Era uma sociedade hierarquizada em clero, nobreza e servos. Resposta certo. E a base era a economia rural, né? Então lembra, Idade Média, feudalismo, economia rural e a hierarquia, que é o clero, nobreza e servos. Próximo, na Idade Média, a religião pouco influenciou a esfera política da sociedade, embora tenha influenciado fortemente a cultura medieval. Errado, né? Até hoje, a religião, ela influencia aí na política até hoje, né? E nessa época tinha o clero, né, que era a Igreja Católica, então era assim, influenciava totalmente na política e na cultura, na economia. Então essa resposta aí está totalmente erradíssimo. Então lembra aí do clero, a Igreja Católica aí que dominava tudo. Próximo. Ao longo da Idade Média, ocorreu um vigoroso crescimento das rotas comerciais marítimas, especialmente a do Mediterrâneo e a do Mar do Norte e Báltico. Essa questão foi um pouco polêmica, essa questão da CESP, que a CESP é cabulosa, né? Então, a CESP considerou como certo. Agora, isso aí já foi na Baixa Idade Média, né? Porque não tinha esse comércio todo, era mais uma economia rural, então não tinha esse comércio todo. Mas aí, já na Baixa Idade Média, realmente teve aí esse crescimento das rotas comerciais marítimas, né? Que era do Mediterrâneo, do Mar do Norte e do Báltico. Então, aí a CESP considerou certo. Mas não tinha esse vigoroso crescimento das rotas comerciais, né? Mas... a CESP considerou como certo. Próximo, a prática que obrigava os servos a trabalharem alguns dias da semana no manso senhorial denominava-se talha. Errado, esse aí não era talha, esse aí era o corveia. Nessa época aí existia três impostos, né? Que era a talha, o corveia e a banalidades. O corveia era esse aí, que obrigava os servos a trabalharem alguns dias da semana no manso senhorial. Toda semana, né, o servo tinha a obrigação de trabalhar de graça alguns dias aí por semana, no cultivo das terras reservadas ao seu senhor. Então, era tipo o imposto de pagamento através dos serviços prestados nas terras, né? Do senhor feudal. Então, de 3 a 4 dias por semana, o servo era obrigado a cumprir diversos trabalhos, né? Que era a manutenção do castelo,
e tal, limpar o moinho e tal, realizar trabalhos de plantio e colheita. E isso. O talha já era outro, era um imposto que era uma obrigação pelo qual o servo deveria passar para o senhor feudal uma parte do que produzia, e essa parte em geral correspondia à metade. Então, tipo, se o servo colhesse 20 quilos de batata, 10 quilos eram separados para o pagamento da talha, que era o outro imposto. E tinha também as banalidades, que eram pagamentos que os servos faziam aos senhores pelo uso da destilaria, do forno, do moinho, do celeiro, que era o pagamento pela utilização dessas instalações. Então, se o servo precisasse usar o moinho ou o forno, deveria pagar uma taxa em mercadoria para poder utilizar aí essas instalações aí do senhor feudal. Então, decora aí, na época aí do feudalismo, tinha 3 impostos, que era talha, corvéia e banalidades. Então, resumindo aqui, lembra feudalismo, clero, nobreza e servos. Lembra muita influência aí da igreja, né? Principalmente da igreja católica. E os impostos, talha, corvéia e banalidades. Próxima questão. O antropocentrismo é um dos elementos caracterizadores do Renascimento. Certo. Mas o que seria esse antropocentrismo? Esse antropocentrismo foi o surgimento do humanismo renascentista e de outros movimentos liderados por filósofos, estudiosos, artistas. Então, o homem ele passa a ser visto como centro do universo e é assim representado na arte. Então, ao contrário do extremo peso que tinha a igreja naquela época, Deus e Deus na cultura medieval, no Renascimento a atenção é voltada para o homem. Então, a igreja ela perde um pouco dessa atenção, né? E o próprio conhecimento e as ações do homem na Terra não se justificam mais unicamente por Deus. Fala-se de um antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Então, aconteceu aí no Renascimento, né? Essa toda a atenção voltada para o homem. Próxima questão. A reforma religiosa ocorrida durante a Idade Moderna na Europa teve consequências não apenas religiosas, mas também políticas e sociais. Certo também. Porque no final da Idade Média surgiu um forte espírito nacionalista que se desenvolveu em vários países, onde a figura da igreja, do Papa, né, já estava em descrédito. Então, esse espírito nacionalista foi estrategicamente explorado pelos príncipes monarcas, empenhados em aumentar os poderes monárquicos, colocando a igreja em situação de subordinação. Então, a resposta aí, certo.